Boa noite. Boa noite. Boa Noite, doutor Gildo. Boa noite, meu amigo Luiz, né? Boa noite, doutor Ronan. Hoje é a segunda live, né? Confirma aí, né? Como isso isso aí. Nós fizemos 5 ou 6 entrevistas, né? E foram muito importantes, porque hoje eu tenho meu curso, foi através daquelas entrevistas. Portanto, falta ainda 3 ou 4 lives para a gente empatar o jogo. Mas você manda, Ronan, é só você escalar que eu venho. E lembrando que essa aqui é o prosseguimento da última live, né? Que foi muito legal, proveitosa, né? Então, essa é a ideia, né, Luiz? A gente convidar profissionais ligados ao direito, ligados ao direito para dar informações, dicas, né, em relação ao processo, enfim, né, cada um com o seu conhecimento, né? Ô, Luiz, eu gostaria que você pudesse fazer seu cartão de visita, né? Pudesse apresentar seu cartão de visita, falar um pouquinho do seu trabalho, para dar... Depois vamos dar início às nossas perguntas aí, né? Tudo bem? Boa noite para você, viu? Ok, é um prazerão estar aqui com vocês, tá certo? Eu sou Luiz Carlos Faria, sou engenheiro civil, né? Há praticamente 40 anos, né? Eu tenho uma experiência como perito e como consultor e como engenheiro. Você fica falando que tem 40 anos. Eu tenho uma experiência, uma expertise nisso de muitos anos, né? Eu já comecei desde cedo a trabalhar dando meus pareceres, né, nos processos de engenharia, nas empresas. Eu trabalhei em empresas grandes, né, como Incol, como Cisal, né, grandes empresas do mercado imobiliário, fiz todo tipo de obra, né? Então, eu tenho, assim, no mercado uma consideração e eu praticamente tenho nomeações em praticamente todas as varas, né, do interior de Minas, e aqui em Belo Horizonte também, de vez em quando, a gente é chamado, né? Trabalho também como perito assistente em vários processos, né? Então, é muita estrada, viu, Ana? Muito estudo, né? E eu sou como você, né? A gente estuda muito para que a gente, na hora que a gente é arguído, a gente tenha argumento, né? Perfeito, Você Luiz. ficou bem apresentado, ficou? Ótimo. Luiz, é o seguinte, antes de iniciar as nossas perguntas, né? Essa live tem duração mais ou menos de 1 hora e 10 minutos, mais ou menos isso, né? E se a gente não conseguir completar as perguntas que eu vou passar para você, a gente tem um prosseguimento em relação a outras lives para dar um prosseguimento, né? Como aconteceu na última vez, que a gente não conseguiu completar, você fala muito, né? Você fala mais que eu, hein? Você é a maior revelação como entrevistador, viu? Ficou melhor do que eu. Abraço a você, beleza? Tá certo? Beleza. Então, vamos começar. Luiz, vamos começar uma pergunta aqui que eu fiz umas perguntas, não sei se está no contexto, mas mais ou menos que eu penso aqui, né? Podemos dizer com certeza que o laudo pericial confeccionado pelo expert, né, o engenheiro, o perito, né, no setor da engenharia, ele é fundamental, ele traz uma importância fundamental para o deslinde das questões levantadas nos autos no processo judicial? Sem dúvida, né, Ronan? Eu acredito que o parecer desse expert, né, e ele existe nos processos exatamente para levar à luz, né, levar ao douto juízo e as partes envolvidas, né, a percepção técnica, né, de um determinado litígio, de um determinado, muitas vezes os advogados chamam de pendenga, né? Entendeu? Então, na realidade, esse laudo ele é de fundamental importância para isso, né? E nós somos nomeados, né, pela consideração que o juiz tem, os juízes, né, aos nossos trabalhos, né, o nosso passado como engenheiro, né? Então, sem dúvida, esse laudo ele é essencial, né, para que possa se fazer um entendimento técnico do processo e, a partir do entendimento técnico, né, as abstrações técnico-jurídicas e a percepção jurídica também, né, dos doutos advogados e do juiz, né, e das partes, todas as partes envolvidas, né, os clientes, né, para clarear exatamente o que está sendo discutido e, do ponto de vista técnico, né, o que é que precisa ser levado em consideração. Não sei se eu respondi. Perfeito. Inclusive, Luiz, tem uma coisa interessante, que quando... Eu tive poucos processos que tiveram perícias, né? Mas como é uma área que eu não mexo, porque é uma praia que eu não mexo, mas tem que fazer os quesitos, né? Então, na hora dos quesitos, é interessante que a gente troca figurinhas com o assistente técnico, né? Ó, que tipo de pergunta eu posso perguntar? Na verdade, ele passa tudo para a gente, né? Ele passa as perguntas. O advogado não entende, né? É uma área técnica, ele não entende, não tem conhecimento. Então,
o perito fala, ó, faz as perguntas mais pertinentes para que eu possa levar... Quer dizer, o advogado é só o porta-voz do perito. Na verdade, até os quesitos, na verdade, quem faz os quesitos é o assistente técnico, quando ele está assessorado pela questão do assistente técnico. Concorda, né? Você concorda com isso, né? Você, quando você concordo. Na realidade, essa figura do... Está me ouvindo? Está me ouvindo, Ana? Na realidade, essa figura do perito assistente, ela é essencial, né? Ela é essencial do ponto de vista do próprio desenvolvimento, né? Quando o advogado faz a inicial, né? Depois, quando tem que é discutido, né? A inicial, né? As contestações, né? Então, o tempo inteiro, né? Um bom advogado, ele sempre tem do lado dele um grande perito, né? Na área que ele está atuando, né? Se for na área de medicina, o perito é um perito médico. Se for na área da engenharia, ele é um perito da engenharia civil, não é isso? Pode ser da engenharia mecânica, né? Vai depender da engenharia elétrica ou da arquitetura, né? O engenheiro civil, na realidade, ele tem uma condição de arbitrar mais coisas pela própria formação nossa, né? Então, nós somos muito nomeados em discussão de sinistros, em discussão de avaliações, né? E tantas outras coisas que a gente é chamado nos autos para isso. Expropriação, porque tem a expropriação e, de repente, o valor da indenização é um valor pequeno, né? Você vê que, eu falo que o fã do meu pai, no Natalino, né? Que ele foi Natalino. Mas meu pai teve uma história até interessante, cara, que o DR não queria pagar uma boa indenização. Meu pai, como advogado do DR, brigou com o DR. Falou, não, peraí. Vou ser justo, né? Aquele sentimento de justiça, né? Ele brigou no DR, eu lembro dessa história, ele menino. Ele brigou, quase perdeu o emprego, ele é servidor público, né? Ele na defesa do DR. Não, tem que pagar uma indenização, está pagando a micharia, meu pai. Diferente, né? E eu falo muito que esse negócio da expropriação, eu tenho um colega que chama, também seu xará, Luiz, chama Luiz também, ele mexe com a expropriação. Estou falando que a gente repara, teve essa Copa do Mundo em 2014, valores módicos, né? Aí entra a perícia com muita força, né? Porque a justa indenização, né? Porque tem que expropriar, tudo bem, interesse público, mas você não pode esquecer da indenização da pessoa que perdeu o imóvel, né? O Estado, para puxar a perna, não é fácil, não. Não é fácil, não. Essa discussão, muitas vezes, ela é uma queda de braço muito grande, tá certo? Entre as partes e, inclusive, das partes com o próprio avaliador perito oficial, né? Porque, muitas vezes, eu, particularmente, sou muito justo, entendeu? Com o valor de mercado, tá certo? E o valor, realmente, daquela propriedade, daquele imóvel, daquele bem, né? Porque, na realidade, as coisas são valoráveis, né? Então, à medida que você faz esse cálculo, você tem que ser muito justo na formatação desse cálculo, não é isso? Então, na realidade, seu pai é uma fera, né? Eu já tive a oportunidade também de trabalhar com você, né? Dentro de um processo muito complexo lá no passado, não sei se você lembra, né? Que foi arbitrado o valor de 60 mil, né? E eu apresentei no processo como seu perito assistente o valor de 240 mil e o doutor juiz mandou pagar, né? Em função da coerência do laudo. Aquele caso do de condomínio, aquela briga toda, aquele processo que demorou mais de 20 anos aí, você lá tinha um perito falando mentira, você chegou com o seu laudo lá, deu uma outra dimensão, né? Aquilo que eu falo, quando o advogado é bem assessorado, ele tem mais armas para lutar, né? É igual penso, o juiz marca uma perícia, né? As partes vão apresentar os quesitos e indicar o assistente técnico. Aquela parte que não apresenta o assistente técnico, ela já começa numa desvantagem muito grande, né, Luiz? Com certeza. Com certeza. E essa qualidade dos quesitos, né? Os quesitos têm que representar, né, o questionamento que a lide exige, né? Então, na realidade, muitas vezes, se você bobear, você faz um quesito que é contra você, que é contra o direito, que torna o processo precisando de saneamento depois, né? Faz um gol contra, né? Como é que é? Pode fazer um gol contra, né? Um gol contra, né? É um tiro no pé, né, Ronan?
o advogado, quando ele na realidade, tem a competência sua, né? E o Gildo aí, a gente sabe, né? Esse advogado, ele anda muito bem assessorado, né? Você, por exemplo, na parte contábil, né? Você tem que ter pessoas que fazem o levantamento dos processos bancários com muita categoria, né? Entendeu? Se é um laudo médico, né? Você tem que ter um médico que conheça realmente aquela matéria para, na hora que ele dá o parecer dele, né? Ele está fundamentado, né? Porque hoje, no momento atual, né, com tanto conhecimento, você operar o conhecimento adequadamente é um negócio complexo, né? Então, tem que ter muita experiência. Você citou uma coisa também interessante, Luiz. Nós estamos fugindo da pauta aqui, né? Tudo bem, vai ter mais 5 mil. Não tem problema. Ele gosta de entrevistar, né? Veja bem que é interessante isso, porque uma área que eu tenho muita... Assim, não mexo nessa área, confesso que você nunca mexeu, mas eu acho muito bonita, é previdenciário. E tem aquela questão que a pessoa está inválida, aí o INSS fala, não estava, tem condições de trabalho. Como deve ser importante o laudo de uma perícia, né? Se a pessoa Não, é contratar fundamental. É ali que vai definir o processo, né? Então, quantas pessoas aí estão em capacidade de trabalhar, chega o INSS, por algum motivo até político, fala que a pessoa tem condições para não pagar o benefício previdenciário. Aí a pessoa entra com ação, vai pedir a prova pericial. Como a perícia, ela assume um papel de grande importância, né? Embora Sem não mexa, dúvida. mas eu já Sem imagino como dúvida. é importante isso, né? Eu tive um processo na minha carreira de engenheiro, nós tínhamos na consultora Franco, nós tínhamos um rapaz que trabalhava com a gente, já era um senhor, e ele tinha mal de Parkinson. E ele era escalado como serviços gerais da empresa. E ele foi chegando um momento que ele não tinha condição de ir ao banco receber dinheiro, assinar a documentação, porque ele tremia tanto, né? E, na época, eu fiz um trabalho junto ao INSS. Nessa época, nós tínhamos alguns problemas de corrupção dentro do INSS, então os médicos estavam muito receosos de dar um laudo a favor de um encostamento, uma aposentadoria, mas eu fui muito feliz nesse trabalho porque abriu-se até um precedente na época, né? Que eu consultei os grandes neurologistas, um dos médicos envolvidos, ele era meu colega de futebol durante muitos anos, né? E o Toninho falou comigo, o doutor Antônio, falou, Luiz Carlos, a gente está consciente do processo do ENOC e precisamos de encostá-lo. Encostamos o ENOC, né? O ENOC ficou em casa recebendo quase 2 anos, né? Os proventos dele como encostados, e correu para a aposentadoria. E aí foi interessante que ele partiu daqui, né? Faleceu 1 mês antes de receber a aposentadoria definitiva. Mas isso abriu um precedente de considerar, né, o mal de Parkinson, né, uma moléstia, uma doença, né, que impede a pessoa funcionalmente, né? Eu tive um outro caso também que eu consegui encostar o João. O João tinha mal súbito, entendeu? E ele era carpinteiro, e ele trabalhava em cima das vigas, né? E ele teve uma queda violenta na obra. Eu corri atrás também com o pessoal nosso, advogados, né? E esse outro caso eu era da GGC, Engenho, né? Um grupo, né? E nós conseguimos lograr êxito, né? Em função exatamente que quando a coisa é bem apresentada, né? Favorece, né, a decisão do juízo e, inclusive, o acordo entre as partes, né, Ronan? Você é um cara fera nisso, você sabe que faz muito sentido, né? Não, muito legal. É interessante. Ô, Luiz, tem uma coisa interessante, eu estava estudando alguns processos, e até acho interessante, porque é lógico que no trabalho, quando tem a prova pericial, as partes têm que indicar o perito, mas de repente a pessoa não tem condições nenhuma de pagar a perícia, né? Sabe muito bem disso, né? A pessoa não tem condições de pagar a perícia. Como é que fica a situação? Existe uma coisa no direito que estava estudando hoje, até em relação a outros casos, que chama, o nome jurídico chama, o artigo 138 do CPC. O nome jurídico, como é que chama o nome jurídico? Até esqueci agora. Amigos da corte. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra. O amigo da corte é uma pessoa que vai fazer a sua intervenção no processo. Acho que antigamente, um tempo atrás, antes do CPC 2015, era voluntário. Agora o advogado pode pedir. Eu estou até atinando para isso, e de repente tem uma parte que não tem condições de pagar uma perícia, mas pelo amigo da corte você chama esse profissional, digamos, uma causa de engenharia, não sei se o juiz vai aceitar ou não, como amigo da corte para auxiliar o processo, né, para dar o seu parecer.
Eu estou Isso pegando aquele caso que a pessoa não tem condições. Não, isso existe realmente, né? Só que nós temos um processo, porque nós vivemos de honorários, tá certo? E nós não somos assalariados. Então, todo o trabalho da gente tem que ser remunerado, porque a manutenção, inclusive, do nosso escritório, da nossa capacidade de trabalho, ela é muito cara, entendeu? Então, durante muito tempo, né, a gente trabalhava dentro de um sistema que eles chamavam de justiça gratuita, né? E o perito fazia sem receber o laudo. Tá? Depois, com o tempo, tá? Ele passou a ter direito a receber no final da lide. Só que, na realidade, esses honorários, geralmente, você não consegue colocar um preço e o juiz consegue arbitrar um preço justo para o trabalho, porque o trabalho do perito é muito caro, ele não é tão barato assim. Né? A formação nossa ela é extremamente parecida com a de vocês, com a dos juízes. Nós estudamos muito, fazemos curso de mestrado, de pós-graduação, estamos sempre atualizando. A nossa área é um pouquinho diferente da de vocês, mas ela requer muita atualização e conhecimento. Né? Essas mudanças de mercado, a mudança de um determinado bairro, de uma determinada região, né? Ela pode tornar um terreno extremamente valorizado e pode também depreciar esse movimento. Inclusive, as avaliações no Brasil, essa engenharia de avaliações, ela tomou gás mesmo com o pessoal de São Paulo, logicamente, que aqui também tem muita gente boa, mas quando começou a ter as grandes desapropriações do metrô de São Paulo. Né? Então, você imagina uma cidade, né, que não tem essa filosofia de desapropriação, não tem os algoritmos, não tem uma engenharia estruturada para fazer essas avaliações. Né? Se dois engenheiros seguirem o caminho, eles chegam no mesmo resultado. Né? E poderia, se cada um encarar o problema por um prisma, vamos chegar em valores extremamente diferentes. Né? Então, esse foi um grande salto no Brasil, né, que vem da década de 60 para cá. O pessoal de São Paulo, do IPAP de São Paulo, eles trabalharam muito nisso, né, e nós conseguimos chegar. Nós temos grandes valores aqui da engenharia de avaliação de Minas Gerais, né, que também lutaram por isso. Né? Só que nós temos que ser bem remunerados no nosso trabalho, e nem sempre a gente consegue lograr essa boa remuneração para manter a gente no mercado. Tanto que os juízes, muitas vezes, eles não têm, dentro da carteira dele de peritos, né, um número consistente, né, para estar nomeando. Né? E eu, particularmente, já tenho alguns anos que eu não faço mais perícia gratuita. Né? Eu já tenho algumas perícias minhas que já passou o tempo de receber, eu não consegui receber do Estado, né? Então, muitas vezes eu prefiro até dar uma consultoria para o advogado, pela amizade, entendeu? Do que assinar um laudo, entendeu? Que não remunera meu trabalho. Né? Isso é uma coisa que a justiça vai ter que andar com muito cuidado. Né? Para você ter uma ideia, os peritos médicos sumiram dos fóruns, né? Porque perito médico virou alvo de cliente insatisfeito. Né? Então, o pessoal começou a matar perito no Brasil, principalmente perito médico. Né? Dava-se os laudos, eles não aceitavam, ia lá e brigava com o cara e matava o médico. Né? Então, o médico, o que ele fez? Ele sumiu, deixou de ser perito. Né? Então, muitas vezes, a gente chega numa vara, a gente ri, o juiz falou assim, eu tenho algum amigo médico, doutor, para indicar aqui para a gente, porque nós estamos precisando de perito nessa área. Né? Então, eu acredito que tem que ter uma parceria maior, e uma parceria maior ainda. Atualmente, eu sempre converso com os advogados, porque se o advogado, um processo dele fica 10, 12, 15, 20 anos esperando uma perícia para decidir a lide, né? Você imagina o tanto de honorário parado, né, Ronan? Entendeu? Então, os advogados hoje, eles fazem questão, né? Muitas vezes o advogado, já aconteceu isso, né? O advogado adianta o dinheiro que o cliente dele tinha que depositar na lide, né? E para ter um laudo para poder o processo andar. Né? Então, são coisas... Eu vou te dar uma opinião.
uma coisa aconteceu comigo um tempo atrás. Fala mais alto. Está escutando aí? Está escutando? Tô. Um tempo atrás, hoje eu praticamente dedico só à advocacia bancária, né? O meu curso, Eu sei. você é o grande responsável disso aí. Né? Você está ditando cátedra na área, né, doutor? Você é danado. Eu falei, né? A minha bola de cristal. Eu fui advogado ativo. Trabalhava com advocacia bancária, mas concomitantemente era da ativo. Ah, Luiz, pelo amor de Deus. Eu peguei vários processos em Santa Luzia. Quem não conhece aqui em Minas, é região... Eu conheço muita comarca lá. Santa Luzia. Olha como é que é? Eu conheço muita comarca de Santa Luzia. É complicado trabalhar lá. É o seguinte, eu fui advogado ativo, né? Aí assim, é uma coisa super interessante que o dativo, ele acaba ajudando o defensor público, né? Que eu falo que eu tenho 2 colegas que são defensores públicos, né? Os caras trabalham advocacia de massa, né? De enxurrada, né? Não trabalha com mais calma, toda hora é igual formigueiro, né? Ronan, eu estou pensando com ele, falou, Ronan, se o Estado pagasse os dativos, mesmo que sejam honorários pequenos, mas ele ganhar pela produtividade, ia ajudar em muito. Recurso tem. Não tenha dúvida, Ronan. Ô, Luiz, olha só. Então, veja bem. Eu trabalhei com 50 processos como dativo. Sabe quanto eu ganhei de honorários? Adivinha quanto eu ganhei de honorários? Conta. Adivinha quanto? Quanto é o número aí? Quanto? 50 processos que eu trabalhei. 50 processos, 50 processos. Pelo outro, você não ganhou R$ 400. E se ganhou, ganhou muito. Ganhei dinheiro. Eu gastei, não ganhei nada. Eu ganhei R$1. Não ganhei R$1. R$1 eu ganhei. Aí tem um processo lá, Luiz, foi o seguinte. Eu ganhei, aí você pega a certidão, aí eu fui executar a certidão lá. No momento que o Estado contestou a minha execução, eu falei com o processo, não preciso, não. Eu não preciso disso aqui. Pode deixar, pode ficar com dinheiro. Aí eu falei, estou renunciando. No outro dia eu renunciei todos os processos. Que é uma falta de respeito, não, uma coisa tem. Igual o perito. Por que o Estado não paga um perito? Quer dizer, você tem que trabalhar, te paga bem. O Estado tem condições. Ô, Luiz, todas as causas que você entra, você tem que pagar custo processual. Nossa Senhora. Quanto que rola de dinheiro aí? Agora não paga dativo. O dativo podia ajudar a população, ia empregar muitos advogados. Concorda comigo? Porque, digamos que R$1.000 em cada processo. Ele pega 10 mil reais. E você está colocando uma coisa... E eu, a doutora Márcia, nós trabalhamos juntos nesse processo, a gente fez um trabalho excelente, cara. Fechamos vários acordos, não ganhei nada. Não, foi legal, que foi uma espécie de uma caridade que eu fiz. Mas eu fiquei com raiva não do cliente, mas do Estado. Como é que o Estado trata mal o profissional? Aí teve na eleição da OAB, eu falei, não voto em ninguém, vou votar nulo, porque eu acho um absurdo o que a OAB está fazendo com os dativos, no caso. Aí, no seu lado também vejo a mesma coisa. Quando a parte da perícia, gente, o assistente, que ela é contemplada pela justiça gratuita, a gente paga você, o Estado te paga, não é a parte. O Estado tem que pagar. O Estado tem condição de pagar. Eu acho um absurdo isso, entendeu? Não, na realidade, isso aí vai ter que ser revisto num determinado momento, porque nós somos, dentro do próprio TJ, nós somos considerados auxiliares da justiça. Tá certo? Nós temos esse nome. Somos auxiliares da justiça. E sem o nosso parecer, tá certo? Não existe sentença. Não tem. Tá certo? Não tem. Né? A arbitragem que existe no Brasil hoje, ela é muito cara. Se o autor entrar com uma ação e não tiver a prova material que é o seu lado, ele perde a causa. Vai dar grande causa para a parte contrária. Porque o provou. Concorda comigo? Eu entro com uma ação. Eu dependo do seu trabalho pericial. Eu não provo no processo. O ônus da prova do autor, ele perde a causa. Vai beneficiar a parte contrária. Agora, eu fiz uma palestra outro dia para um grupo de advogados, tá certo? E engenheiros, né? E uma das coisas que eu falei para eles é o seguinte: nós temos que nos vermos dentro da justiça como parceiros, tá certo? Se falta eu, que sou um auxiliar da justiça, para acostar aos autos o meu parecer, tá certo? Muito problema vai existir, não é isso? E vice-versa, né? Outra coisa também que é muito séria, muitas vezes as partes não nomeiam perito assistente, tá certo? Que é outro problemaço, né? Como é que vai contestar um laudo, né? Se não tem um perito assistente, né? Depois a gente vai ter até uma questão aí na frente que vai falar disso, né? Então, Ronan, você está perfeito o que você falou. Nós vamos ter que rever isso urgentemente, porque a justiça ela está travando,
né? E ela tem um ponto de não retorno. Ela pode travar de uma hora para outra, entendeu? E não destravar mais. Porque o tanto de pendências que nós temos para serem justificadas, né? Hoje, as varas sofrem auditorias pesadas, né? De trabalho dos juízes, né? Mas como é que você vai trabalhar se falta o recurso humano de qualidade, né, Ronan? Então, você está perfeito nisso aí. Eu também acho. Eu acho que na sua área é fundamental a perícia, ela é crucial, imprescindível. Não tem como você defender uma tese, seu processo ele é totalmente correlacionado a um parecer, e você não tem um parecer no processo, não tem jeito. E o parecer, no final, ele é técnico-jurídico, né, Ronan? Tem o parecer, o pedaço que é técnico e tem o pedaço que é jurídico. O juiz ele não entende nada de engenharia, a menos que ele seja engenheiro, mas ele não está trabalhando como engenheiro, está trabalhando como juiz. O advogado também não entende nada, eu falo na sua área, né? Não tem jeito. Aí tem uma questão, igual que eu falo, né? É cada um no seu quadrado. É macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Você está coberto de razão. É filho do doutor Natalino, né? Tinha que ser fera, né? Colocar como goleiro, não tem jeito, amigo. Não tem jeito. No meio, eu coloco o Messi como goleiro, não tem jeito. É cada um no seu. Vai tomar gol demais, né? Na faculdade de Direito, tem um professor, eu lembro até hoje, Ricardo Fiuza, ele até faleceu, o cara é fera. Ele fala que o direito, o processo é um conjunto de pessoas que ele participa. O advogado é importante, o promotor, o serventuário que faz a coisa engrenar. Tira o serventuário do processo. O processo não anda. Cada um, quando eu falo processo, meu amigo, é muita gente que está envolvida ali. É o tribunal, é o colegiado, enfim, é muita gente, né, o perito no processo. Então, cada um faz da sua contribuição. E quando ganha, ganha muita gente, não é verdade? Igual fala, é o juiz que deu ganho de causa, é o serventuário que atendeu o cliente na hora certa. É muita gente, não é só advogado. Da mesma forma que o advogado perde o processo, sabe que o advogado apresentou ali a tese, mas o juiz teve uma visão diferente. Aí recai a culpa no advogado. O advogado não vale nada. Mas não é bem isso. Não é verdade? O advogado é assim, um saco de pancada, amigo. Eu sabe, aconteceu uma coisa, advogado. Vocês são, na realidade... Já parou? Na realidade, nunca vou falar perito ruim. Eu vou falar advogado ruim. Juiz ruim, nunca vi juiz ruim. Juiz é ruim. Eu falo isso. É o advogado que não presta. Antigamente chamava juiz de alçada. Tem os juízes aí que são ruins, se vir falar, não vou falar nome não, que eu vou apanhar. Esse cara ruim, o advogado faz aquela tese bacana, o cara tá nem aí. Aí cai nas costas do advogado. Mas o processo, gente, é muitas pessoas que trabalham ali, né? Juiz, promotores, na área de família tem um promotor, o parecer dele. Você pega em segunda instância, né? Tem ali o estudo do psicólogo numa ação de guarda. É muita gente que trabalha, cara. Não tem essa questão só advogado. Né? O advogado ganha a causa. Calma lá, amigo. É muita gente que está nesse processo, não é só você, não, entendeu? Mas, Luiz, você está falando isso, eu tenho amigos, principalmente uma grande amiga, né? Psicóloga, especialista em constelação familiar, né? Constelação sistêmica. Praticamente todos os processos hoje de vara de família, né, eles são conduzidos por esse tipo de profissional. Nós temos alguns juízes que estudaram isso a fundo, né, e estão ajudando a implantar essa consciência de buscar a constelação sistêmica e familiar na solução do problema, né? Então, você imagina, por exemplo, quando você faz uma desapropriação, né? Que a pessoa perdeu o comércio dela, né? Perdeu o ganha-pão dela. Né? Nós tivemos aí na linha verde esse processo acontecendo violentamente. Né? Nós tivemos vários suicídios, né? De pessoas que, quando elas iam ver quanto que elas estavam recebendo, e ela ia montar o negócio dela onde? Né? Ela ia sair aqui da Pampulha, ia lá para Nova Contagem, para não sei aonde, né? E foi esse desastre, né? Entendeu? Hoje você passa no Antônio Carlos o tanto de imóvel sem alugar, porque fizeram também uma ampliação que não privilegiou as lojas com estacionamento, né? Então, isso é um problema. Você tem uma sobrinha que é arquiteta, né? Isso é problema de arquitetura, né? Esses arquitetos jovens aí, eles vão dar uma nova dimensão para a gente, né? Você imagina você ter uma loja bem alugada na Avenida Antônio Carlos, que da noite para o dia você não tem mais estacionamento. Inviabilizou, né?
o seu Ô, processo. Luiz, Então, nós... engenharia que as pessoas não dão tanta importância, né? Você lembra um prédio lá acho que foi do Rio que caiu, desabou, né? Teve essa questão de Qual Minas deles? Gerais, né? As barragens aí, né? De Brumadinho, né? Talvez É, coisa de ninguém ainda tá pesquisando. Agora teve esse prédio também que caiu, tombou, né? Lá em em Betim. Contagem, outro dia, Foi Contagem, Betim? foi Contagem. Foi Contagem, Foi né? Contagem. Pois é. Ali é erro de cálculo, né? Deve ser erro de cálculo. Nossa Senhora, eu participei de um processo, tá? Eu, inclusive, agora eu estou fazendo um case da minha carreira, tá? Quando eles começaram a furar o piso, tá? Para passar tubulação, para passar água, o que acontecia com as casas do lado? Tudo trincava, praticamente caía, né? Eu peguei um processo que arbitrou-se um valor para pagar por uma casa que, na época, o meu laudo de custo de feitura da casa, sem o lote, era 100 mil, mandaram pagar 2 mil, você acredita? Terrível, né? Então, na realidade, esse processo de botar valor no que é do outro, entendeu? É de muita responsabilidade, né, doutor? Muito. Eu Muita. lembro que eu conversei com você na época da. Qual que foi a primeira barragem que despencou? Foi a Mariana, não foi? Depois veio Brumadinho. Foi Mariana, Eu lembro que a gente estava conversando daí, eu muito essa casa. Aí você falou comigo assim, Ronan, vai ter mais. Você fez até uma previsão. Você sem lembra disso? dúvida. Eu lembro quando Tempo do aconteceu, banco, né? Estava para Brumadinho, acontecer. eu lembrei de você na hora. O Luiz falou, vai ter mais. E você fala que vai ter mais ainda, né? Pelo fato que Com não tem. certeza. Acho que são poucos fiscais fiscalizando, né? Você vê que absurdo, né, Luiz? O pessoal não E o aprende. conhecimento da engenharia também, Ronan, muitas vezes ele é muito empírico, tá certo? Se não tiver uma fiscalização à altura, né? Você vê lá de Brumadinho, né? Eles criaram um canteiro de obra, né? Eles criaram um alojamento, eles criaram a estrutura toda da obra na linha do sinistro. Ali morreu gente pra caramba, porque teve uma deficiência de implantação da obra, né? E a gente, para errar, entendeu? É só a gente trabalhar sozinho, não ter uma equipe expert, uma equipe transdisciplinar, né? Porque hoje nós já estamos na teoria da complexidade, né? Então, na realidade, esses saberes coletivos, né? Eles são muito importantes. Você imagina uma vara que não tem um bom escrivão, não é? Eu ainda vou às varas e vejo o juiz administrando a vara precisa ter um administrador, porque o juiz, o tanto de serviço que ele já tem, né, Ronan? É aquele caminhão de serviço, ele ainda tem que administrar a vara, então tem que ter um administrador profissional ali, né, para facilitar, né? E na engenharia nós temos esse problema. E a engenharia, quando dá um acidente, não é quando o médico erra, morre uma pessoa. Engenharia, quando tem um sinistro, né? Não dá nem para falar, né? Vídeo Brumadinho aí, né, cara? Nossa Senhora, muito sério. Terrível mesmo, né? Vamos lá, É. Luiz. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Se a pergunta estiver errada, você me corrige, tá ok? Tá. Atualmente, qual o credenciamento exigido por um profissional graduado na engenharia para atuar como perito oficial ou perito assistente nessas causas cíveis aí? Hoje isso é muito claro, né? Nós tivemos um período aí que as pessoas apareciam no fórum, tá? Muitas vezes com diploma falso, entendeu? Com aquele 7.1 que é normal aí, como a gente tem médico atuando sem ser médico, advogado atuando sem ter médico, né? Então, o TJ tomou uma atitude, tá certo? De exigir, tá? O credenciamento do perito, entendeu? Então, o perito ele entra no TJ, ele vai lá no sistema AJ, né, que é os auxiliares de justiça, e coloca tudo que ele tem lá. Coloca o diploma dele, quando que ele formou, o diploma dele é reconhecido, entendeu? Coloca as pós-graduações que ele tem, quando é o caso. Né? Nós, engenheiros, não somos tanto atidos a doutorado e pós-graduação, mestrado, mas já temos isso, né? Então, o cara ele tem que apresentar isso tudo, né, de forma indiscutível. Então, ele comprova que ele estudou,
que ele foi à escola, que ele recebeu a graduação, tá certo? Então, isso é documentado, tá certo? E ele, na realidade, ele tem a responsabilidade, tá certo, de atualizar ele no banco de dados o tempo inteiro, tá certo? Então, ele faz mais um curso, então ele comunica, entendeu? Então, isso hoje está bem amarrado, né? Mas começa com a graduação, né? O cara, como é que ele se graduou? Passou no vestibular, ele cursou a escola primária, secundária, ele cursou o curso de graduação, né? Então, ele tem uma expertise validada, entendeu? Pelos bancos escolares, tá certo? Então, ele vai poder ser perito a partir disso, né? E, mesmo assim, ele vai, durante a carreira dele, ter que prestar bons serviços para manter essa confiança, né, dos juízes, dos desembargadores, dos advogados, né, porque nós somos nomeados muito depois que a pessoa tem certeza que você é engenheiro, você tem trabalhos realizados, né? Você nunca pode parar de ter resultados positivos e de apresentar laudos consistentes, né? Eu não sei se eu respondi aí, que essa pergunta é muito ampla, né? E como é que você administra o perito do juiz, no caso, ele tem tempo de conciliar com outra tarefa? Ou seja, a pessoa que começa a trabalhar com perito pela sobrecarga de serviço, dá para conciliar ou não? Na realidade, familiarmente, eu sou de um grupo, né, que nós temos mais peritos aí nesse pedaço, né? Eu tenho uma irmã que a gente fica até constrangido de citá-la pelo tamanho da envergadura do currículo dela como perita, né? E ela conhece muito bem esse mercado, né? E ela é uma profunda conhecedora de marketing. Então, você, além de estar registrado no banco de dados, você comunica ao juiz a sua disponibilidade de trabalhar naquela cidade, naquela vara, né? Você renova seu currículo durante o tempo seu de convivência com os trabalhos. Eu, inclusive, em 2016, 2015, eu adoeci e eu tive um problema de saúde muito grave. E eu tomei um susto comigo, porque eu não estava sendo nomeado como eu era nomeado antigamente. Aí eu descobri que eu comecei a trabalhar muito cedo, tá? Os meus contratantes eram pessoas mais velhas, que já tinham aposentado, já tinham falecido. Os juízes que me nomeavam tinham passado a desembargadores ou tinham aposentado. Eu tive que começar a minha divulgação toda de novo, tá certo? Então, esse processo de você mostrar para o mercado, igual você faz, né? Você hoje você dita uma cátedra no direito, né? Que é o direito bancário, né? Por quê? Porque você atua nisso o tempo inteiro, você tem conhecimento pra caramba, né? Você só estuda, né? Você tem resultados, né? Igual você mesmo fala, né? O resultado seus, a parte principal são os bons acordos, né? Entendeu? Então você vai ficando expert nisso, né? Então, na nossa área, nós precisamos também disso e a gente muitas vezes não tem esse cuidado, sabe, Ana? Quando eu assustei, agora, as minhas nomeações estão aparecendo, né? Os processos, muitas vezes, são muito áridos, né? Você pega um processo que tem 15 anos, que tem 15 apensos. Já pensou? É brincadeira você ler isso, né? E você pede um honorário e, muitas vezes, o advogado está bem remunerado no processo e não tem coragem de mandar o cliente dele pagar, né? Então, essa mudança de percepção desse sistema jurídico, graças a Deus, ela está começando a acontecer, né? Porque nós somos todos responsáveis e participantes, né, do processo. Não pode faltar ninguém, né, Ronan? Quando você pega um processo, o juiz determina o prazo para você entregar o laudo? Tem um prazo estabelecido? O juiz sempre determina, ele te dá um prazo, você busca, ele te comunica. Hoje, com os processos digitais, melhorou bastante, né? Mas, antigamente, por exemplo, eu era nomeado em Governador Valadares, eu tinha que ir lá buscar o processo, né? Hoje nós já temos pessoas que prestam esse serviço. Mas entendeu? Então, em relação ao prazo. Não, eu vou falar do prazo, mas eu estou falando o seguinte: antigamente você comia muito o seu tempo, entendeu? Para ter acesso ao processo, né?
E o juiz, muitas vezes, ele arbitra 5 dias, 10 dias, 15 dias, e muitas vezes esses prazos são irrisórios. O tamanho é o problema, né? Você tem que ler o processo todo, você tem que ver quantas horas que você vai trabalhar no processo, você tem que fazer um cálculo pormenorizado, porque na hora que o seu honorário for questionado, você apresenta a sua tabela de cálculo dos seus honorários, né? Então, na realidade, eu não sei se eu estou respondendo, porque aí, mais uma vez, você cai numa coisa muito ampla, né? Entendeu? Não é fácil trabalhar nessa área, porque você tem que cumprir muitas etapas, né? Você tem a etapa de buscar, você tem a etapa de estudar, você tem a etapa de colocar o preço, os honorários, você tem a espera do depósito dos honorários, você tem que esperar o processo ter vistas, né, para as partes e vista para o perito executar o trabalho, aí vem o juiz te dar 30 dias, né, ou 40 dias, isso aí não é muito problema, porque os juízes são bastante experimentados, mas as partes não têm os documentos, né, Ronan? Muitas vezes falta, tem que pesquisar, tem que, né? Então, o trabalho, as diligências, muitas vezes, são muito pesadas, né? Então, cada caso é um caso, né? Mas quando você está fazendo um trabalho como perito ou como assistente, você faz um trabalho só ou você faz dois ao mesmo tempo, que de repente tem duas perícias para entregar? Como é que você trabalha nisso aí? Muitas vezes a gente faz mais de um, porque eu, atualmente, por exemplo, eu não trabalho sozinho no escritório, tá certo? Então, você trabalha mais de um, né? Só que, na realidade, independente de você ter 2 trabalhos ou 3, tá? Na realidade, o seu empenho tem que se triplicar, entendeu? Você tem um gasto muito maior para você executar seu trabalho, tá certo? E outra vez nós vamos cair no problema da remuneração e outra coisa, né? A remuneração, você faz o trabalho e custa receber, né? As partes têm que liberar, o juiz muitas vezes ele libera 50% dos honorários, né? Os outros 50% você vai ter acesso daí um ano, né? Então, são coisas que vai ter que ser revista num determinado momento para esse sistema andar mais sincronizado e com mais perfeição, né? Que você já falou isso aí. Ah, perfeito. Ô, Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você, é o seguinte, é uma dúvida que eu tenho, né? Você já atuou em vários processos como assistente técnico, não foi? Como assistente. Sem dúvida. Vou colocar aqui uma situação que acho que deve acontecer do dia a dia, né? Ou acontecer uma vez na sua carreira. Você está lá como assistente técnico no processo, tudo bem que você vai se posicionar do lado de uma das partes, autor, réu, né? Não obstante esse fato, dentro do seu conhecimento técnico, né, você verifica a má-fé do perito oficial. Ou então um erro lá gigantesco no caso. Que pode, evidentemente, induzir o juiz ao erro, né? Como é que seria a sua conduta? Partindo de uma ideia, Luiz, que o parecer não sei se você concorda com eu estou falando uma besteira, que o parecer do perito oficial, ele, por ser uma figura neutra, ele tem mais peso que o assistente técnico, até mesmo porque o assistente técnico tem um olhar mais para a parte, né? Como é que fica a situação? Essa pergunta sua é boa demais, né, Ronan? Na realidade, você tem algumas coisas a considerar aí que são essenciais, tá certo? Perito nenhum pode defender, entendeu, a inverdade, tá certo? Então, se para mim defender o meu cliente, eu tenho que falar uma inverdade técnica, tá certo? Eu não posso dar meu parecer, tá certo? Porque isso está dentro da doutrina ética dos profissionais, tá certo? Então, eu sou comprometido em dar o meu parecer técnico, não em função do meu cliente precisar daquele parecer, mas sim daquele parecer ser um parecer adequado para a situação. Outra coisa, advogado não pode retrucar um laudo, o juiz não pode retrucar um laudo. Tá? Um laudo ele só pode ser contestado tendo acostado aos autos, tá? Um laudo de um técnico com a mesma competência, tá certo? Que justifique, entendeu? Todo o trabalho dele e mostre que o trabalho do outro tem incoerências, tá? Incoerências técnicas, incoerências de ferramental usado, né, dos algoritmos, né? Então, e isso é muito confuso, porque muitas vezes você tem um advogado
que ele é muito serelepe, ele já sai descendo o cacete no laudo, entendeu? E a coisa não pode ser bem assim, né? Tem juiz que... Aconteceu um fato comigo, num processo muito complexo, o juiz, eu mandei pagar tantos milhões numa fazenda, e o juiz chegou à conclusão que tinha que pagar 40% a menos, e ele arbitrou o pagamento, né? Aí foi para a segunda instância. Entendeu? Aí o parecer dos desembargadores foi qual? Né? Se o laudo desse perito está todo fundamentado, e você sabe como é que eu batalho e trabalho bem, né, Ronan? Modéstia à parte, né? Então, não tem discussão nesse laudo. Então, eu quero alguma coisa no processo que questione esse valor dele, mas tecnicamente. Tá certo? Aí voltou e o juiz teve que mandar pagar o que eu tinha. Só que a gente sofre muito, porque no Brasil nós temos muitas vezes medo, né? E você trabalha em tribunal de júri, eu sei como é que você é, né? Você trabalha. Não, o tribunal de júri que faz é criminalista, não mexe, não. Eu passo longe. Não, eu não estou falando do tribunal do júri nesse sentido. Eu falo né? Você não atua na criminalística, mas eu estou dizendo o seguinte: você discute as coisas, né? Eu assisti uma live sua dentro de uma universidade, eu achei legal demais, porque a moça, ela falou com você o que ela quis, né? E aí você fez o quê? Você fez a sua fundamentação, né? E no final ela homenageou o doutor Ronan, falou assim, faz sentido demais, né? E é isso, né, que nós temos que fazer. Então, esse processo, os advogados têm que acostumar, ter um perito assistente à altura do perito oficial. Tá certo? Uma coisa que aconteceu comigo, eu vou até te falei, acho que não sei se eu falei na última live, mas aconteceu isso. Foi o único caso que eu briguei com o perito. Eu não gosto de brigar com ninguém, não, mas eu fui obrigado. Eu estava defendendo o processo, mas o cara é muito descarado. Tem cara que é descarado. O cara está nesse serviço, né? Nós sabemos o seguinte, eu fiz lá, na minha área da advocacia, foi até engraçado, mas eu consegui. Foram 2 processos. Um você participou, foi do Marcelo. Lembro. Ela está mentindo no processo lá, né? Esse primeiro caso foi interessante, foi na área bancária, né? Aí o cara, eu coloquei lá, o expert pode informar se no contrato tem juros capitalizados? Aí chegou o cara, não tem não, tal. Aí, meu amigo, eu falei assim, meu amigo, você pega a taxa mensal dos juros, tipo 2, você multiplica por 12, dá 24. O contrato fala que é 27%. Se 2 vezes 2 é 24, deu 27, é capitalização. Isso aí tem que ter. Aí eu falei, juiz, esse cara tá mentindo, pô. Esse cara tá mentindo de uma forma. O rapaz, o juiz foi em cima desse cara, tirou o cara do processo e falou: na próxima eu vou aplicar multa. Pô, mas o cara mentindo na cara dura, entendeu? Aí depois o cara me ligou, me desculpa, não quer te prejudicar, não, você é o pai de família, mas, pô, você mentindo na cara dura, pensa que eu sou bobo, nasci ontem, tudo bem, não sou perito, mas 2 mais 2 é 4, lá tá 5, tem uma coisa errada. Aí sei que o juiz deu. Mas eu fiquei tão feliz, porque tem cara que trabalha com má fé, né, Luiz? São poucos peritos. Má fé existe. E tem aquele processo que você me levou para fazer, não sei se eu contei não. O juiz... Eu perdi 10 mil. A casa foi em leilão a 60 mil. Você lembra? Nós fizemos o laudo de 250, né, aproximadamente. Tem muita foto, você tirou muitas fotos no processo, nem que como é que esse imóvel vale 10 mil? Só a porta desse imóvel vale 4. Na hora o cara já foi montou o cara. Não, tem os caras que... A gente tem que considerar uma coisa, né? Além da má-fé, né, Ronan, existe a incompetência, né? A falta de conhecimento, né? Então, a falta de conhecimento, realmente, a ignorância dos processos, elas são muito graves, né? Entendeu? E elas alteram todo o panorama de uma sentença, né? É isso aí, cara. Tem que... Ela não tá eu não estou contando para ninguém, não, mas eu estou mandando agora para os meus amigos que eu voltei para o jiu-jitsu agora, 49 anos depois, né? Eu lutei muito, né? E voltei. E outro dia meu colega me telefonou, falou assim, cara, vamos voltar naquela conversa. Eu falei, nós vamos lá para a academia, entendeu? Porque eu não quero conversar para você me enrolar aqui fora do dojo, não. E ele lutou comigo quando ele era jovem, né? Aí nós começamos a rir, ele falou dos caras, tem hora que a gente não pode brigar, mas a gente tem que ser forte, né, Ronan? Então, você tem que ter postura, né? E a postura, ela é conhecimento.
Meu pai, quando, infelizmente, não pude divulgar com ele, mas deixou muitas dicas. Ele falou assim: a gente não pode baixar a cabeça de ninguém, tem que respeitar o colega, tem que respeitar a parte, né? O bom advogado é aquele que luta pelo direito, não pela causa. Eu aprendi Sem muito com dúvida, uma lição de moral e de competência do seu pai. então, isso na advocacia bancária, tem razão por ser uma advocacia tão escandalosa, favorece. Né? O cara com uma Fusquinha está pagando uma Ferrari, mais ou menos assim, entendeu? Então é escandaloso, porque, Luiz, sinceridade, com respeito aos advogados que trabalham para banco, não tem estrutura para advogar para banco, não. Luiz, um pouquinho do foco, nós estamos nessa fase, você vê como é que, assim, umas coisas que assustam a gente, né? Mudando um pouquinho de foco, entrando um pouquinho na minha área, nós estamos nessa fase da pandemia. Tem atividades que estão paradas, né? Paradas. A sua família que mexe com arte, eventos sociais está parado, não está tendo teatro, transporte escolar está parado. A gente pede no processo, tem juiz que você fala com o juiz, excelência, pede a suspensão, não é quitação do contrato. Está pedindo a suspensão do pagamento até o fim da pandemia. O juiz indefere. Como é que o cara vai pagar, Luiz? Se o cara está parado. Aí você vai no Código Civil, está lá, força maior, a teoria da imprevisibilidade, os caras não aplicam. Teve um juiz que chegou para ele e falou assim: não, o banco está tomando prejuízo. Como prejuízo, excelência? Vou falar sobre números. Sabe quantas pessoas estão buscando a justiça com esse problema? 0,001%. É uma coisa assim, tem cara. Assim, eu não tenho nada. Tenho amigos que são promotor, juiz, mas tem juiz que vive no mundo, parece que no mundo da lua. Não está vendo o que está acontecendo. Aí a gente tem que brigar um pouquinho, tem que levantar um pouquinho a voz, porque é uma coisa... Quando eu falo você brigar, e quando eu falo que eu voltei para o dojo, né? Na realidade, a gente tem que melhorar nosso argumento, né, Ronan? Nosso conhecimento. Né? Eu falo decisões teratológicas, né? Absurdas, no caso, entendeu? Igual o meu pai falava que assim, que ele procurou sempre ser honesto com as pessoas, mas tinha situações que o advogado, porque a gente fala, tudo recai em cima do advogado. Às vezes o juiz, no caso, mostra toda a fundamentação, o cara não aplica a lei. Igual esse caso da força maior, é só aplicar a lei, está lá. Você pegar o caso, Covid-19, não é coisa de força maior, Luiz? Você concorda comigo? Não é uma força maior? Eu não posso trabalhar para o dinheiro. Aí você pede uma liminar para suspender o pagamento até voltar à normalidade, o cara não. Isso não existe. Ai, minha amiga, aí você começa a perder até ficar com raiva da justiça. Mas, pelo amor de Deus, véio. Nós estamos diante de uma coisa tão evidente e o cara não aplica. A nossa sorte... Um dos maiores teóricos das virtudes humanas é o nosso grande Sponville, né, de Sorbonne, né? Ele fala que a justiça só existe na hora que tem a sentença. Tá certo? E na hora que é cumprida a sentença, ainda tem isso, né? E você ainda tem que considerar se a lei foi feita por homens justos. E se a condução para chegar na sentença também foi conduzida por homens justos. Se não foi, não tem justiça. Tem injustiça. Na sua área, até que o nosso código tem muito avançado. Na sua área, eu lembro que nesse processo que eu tive uma briga só com o perito, eu citei o artigo. Não sei se era o artigo 145, que fala se o perito ele agir de má fé, com dolo, né? Ele pode... O juiz aplicou esse artigo. Eu fui nesse artigo, fundamentei e falei da má fé dele. O juiz aplicou o artigo. Então, você vê que o nosso código até protege dispositivo. Você tem dispositivo para tudo. O que falta é ter, assim, boa vontade para aplicar esses dispositivos. Mas falta mais uma coisa, Ronan. Se você olhar as leis, olhar as constituições, elas são extremamente interessantes, né? Se você olhar como é que o direito é conduzido, é extremamente interessante, só que tem que ter conhecimento, né, Ronan? Aquele que... Eu estava lendo, a lei. Até uma colega falou, né, eu comecei a estudar esse caso, é a doutrina tridimensional de Miguel Reale, um grande jurista, né? São 3 componentes no fenômeno jurídico que tem que ter: fato, norma e valor. Fato tem, né? Assim, você tem um fato, você tem a norma e tem o valor. Então, muitas vezes, a questão do valor não é aplicado. No direito bancário, você tem fato, norma e valor para aplicação do direito. Por quê? Você tem um fato. A pessoa está sendo explorada pelos bancos, que é uma realidade. Falar que banco o Brasil explora é brincadeira. Explora mesmo. Esse é o termo que a gente pode usar. Até os advogados dos bancos concordam com isso. Norma tem. Você tem o Código Civil, você tem o Código de Defesa do Consumidor, o que não falta. E tem o valor de justo. Quando você entra com uma ação para pedir uma revisão do seu contrato bancário, você está pedindo o quê? Que seja equilibrado. E não é aplicado para os caras, entendeu?
A gente veio com isso. A nossa sorte é que nós trabalhamos com muitos acordos, que acabam compensando. Por isso que a minha área eu acho interessante, Luiz, porque a minha área, ela não dependo tanto da justiça. Porque eu entendo isso, já vi você falando e concordo com você. Acaba contribuir. Eu até te fazer um comentário, que eu gosto muito das áreas que tem perícia, porque é o seguinte, eu, advogado, eu sinto muita vontade quando eu pego uma ação que tem um trabalho pericial. Porque, na verdade, quem vai decidir o processo vai ser o perito, eu vou ser só o condutor. Mesma coisa, vou te dar um exemplo aqui. Eu entro com uma ação de investigação de paternidade. Aí minha cliente tem condições de fazer o exame de DNA. Aí vai no laboratório e fala, fulano, ou vai no ratinho, né? Fulano é filho do... Acabou. O advogado vai ser só o condutor. Ele pega a norma, faz a petição com base no cálculo, está decidido. Igual pega uma causa. Eu estou com uma causa, te contratei, meu cliente foi a expropriação, perdeu o imóvel por uma questão de interesse público, eles falam, né? Mas tem que receber R$1 milhão. Aí o Estado quer pagar 500 mil. Aí eu mando, quero a perícia e contrato o seu trabalho. Quer dizer, o meu trabalho vai ficar totalmente concentrado no seu parecer. Sem dúvida. Você está com o doutor ali, ó. Tá vendo? De acordo com o doutor Luiz aqui, ó, tá mais ou menos assim. Então, não é querer desmerecer o trabalho do advogado, mas fica muito mais fácil trabalhar, porque eu dependo de outra pessoa, entendeu? Porque na realidade são pareceres casados. Por exemplo, na engenharia nós temos um negócio. Aqui, quando você vem da Pedro I entrando na barragem ali, você tem um erro crasso na pista que vai para a cidade, é a sublevação da pista. Em vez dela ter sido construída assim, o carro vinha aqui, ela foi construída assim e o carro escorrega. Tá certo? E eu tive um professor de escola, ele era um coronel muito interessante e ele era muito claro, né? Trânsito tem um tripé. É o condutor, o veículo e a estrada. Você quer saber onde está o problema? Dá uma olhada na estrada, se a estrada tem problema. Né? Se foi a estrada que causou o acidente, se foi quem construiu a estrada. Né? O carro é permitido ele fazer 140 km por hora. Né? Ele é vendido para fazer 140 km por hora. Só que a estrada nossa só aguenta 60 quilômetros. Né? Então, tem um problema aí do mau uso do veículo. E quando você vai no condutor, né? Aí o bicho pega, né? O cara estava tonto. O cara ele não teve essa prudência em tal lugar, né? É o que você trouxe aí, né? Do processo, né? Então você tem algumas coisas que são fundamentais que têm que ser consideradas, né, Ronan? Então, se tem uma contingência que impediu o cara ter a remuneração para pagar o aluguel, como é que ele vai pagar? Né? E a lei fala disso, né? Não, por isso é que eu fico assim, porque é o seguinte, eles falam que o juiz é o aplicador da lei. O juiz é o mero aplicador. Lógico, muitas vezes vai ter que interpretar até a questão da hermenêutica em si, mas tem a lei. As situações, o esquema não tem contestação. Exemplo, o cara não paga aluguel. Exemplo de expediente de pagamento. Você pode exigir do cara, em termos de normalidade, que se o cara não paga, infelizmente, ele tem que sair. É porque houve um contrato de locação. Mas se a pessoa não está pagando porque ele não está trabalhando em função de uma força maior, qual que seria a força maior? A Covid-19. Estamos perdendo, né? Aqui no Brasil, 2,19 está caindo por dia. Nossa. Ninguém está trabalhando, recessão, tal, pode vir uma recessão pós-pandemia. E a pessoa que é o juiz, que é o aplicador, abre o Código Civil, está lá o dispositivo. Será que esse dispositivo é uma figura decorativa? Eu não consigo entender, cara. Será que eu não consigo entender? Você colocou a coisa muito bem colocada, né? Agora, o que está acontecendo depois dessas redes sociais, depois das informações chegarem na casa das pessoas, né? Eu não fico mais esperando o Ronan aparecer na Rede Globo para falar para o público, né? Ele aparece toda hora aí na rede falando, né? Definindo o que ele acredita que é o direito bancário, né? E isso começa a fazer jurisprudência, né, Ronan? Porque sem jurisprudência, como é que vai andar? Né? Faz sentido? É verdade. Eu acho o seguinte, o meu papel ali, até fugindo um pouco do nosso tema, eu acabo sendo mais motivador, né? Por que eu estou fazendo agora? Quando surge, eu fiz um acordo agora vai fechar o acordo agora, estou esperando só o acordo, sei lá, né? Homologar, né? De 58 mil, a pessoa paga 35 mil. A pessoa tirou 23 mil da dívida.
Então, como muitas pessoas não acreditam no que eu falo, a maioria acredita, mas tem muitas pessoas que ainda não acreditam, a pessoa faz um áudio para mim e coloca. Aí a pessoa dando o depoimento dela. Então, hoje eu trabalho mais até como motivador. Tá vendo, gente? Isso pode acreditar. É possível, né? Então, acho que o nosso papel também é esse também, de falar o que está acontecendo. Acho que o papel nosso... E você falou um negócio, você deu uma informação aí durante o seu posicionamento, você vê quantas pessoas, você até falou a porcentagem, que entram para brigar com o banco na justiça. Zero, é irrisório. Zero quanto? Um tempo atrás, você deve rir, né? Achou engraçado esse comentário? Que nós já tínhamos aqui no Brasil a lei de usura. Minha mãe tinha nem nascido e a lei de usura até hoje não é aplicada. Aí você vê que o negócio é meio complicado, né, Júlio? Entendeu? Devagar. Mas a minha diferença da minha área é porque nós temos essa decisão política. Agora, os seus processos não tem, né, Luiz? Aí que eu acho a diferença do meu trabalho com o seu. O nosso processo... O trabalho do perito tem muito peso. Os seus trabalhos, não querendo fazer um comercial, eu até lembro que eu trabalhava com a Márcia, nossa, Márcia, que trabalho bom do perito. Eu falei também com o Luiz, o Marcelo, olha o trabalho do Luiz. Então, a gente já fica mais confiante em ganhar a causa quando você tem um trabalho bem feito, né? Bem elaborado. Bem estruturado, né? Sem dúvida. Agora, na realidade, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós somos muito pressionados, entendeu? E a pressão política, muitas vezes, para um resultado, né? Você vê quando explode aí o problema da barragem, né? O cara, lá atrás, ele foi obrigado a assinar um laudo, entendeu? Né? Na realidade, ele não foi obrigado com revólver nas costas, mas o cara simplesmente falou com ele, nunca mais você trabalha como perito. Né? Que é assim que as coisas muitas vezes são negociadas. Né? E nós não temos na justiça hoje um lugar que a gente luta contra isso. Né? Eu não estou defendendo a Norberto Odebrecht, mas quando explodiu o negócio, eu fiquei rindo. Eu falei, esse pessoal tem isso tudo documentado, tem a participação de cada um, e e na hora que isso vir à tona, o bicho vai pegar. Né? E eu não estou falando que foi certo ou que foi errado, mas eu estou falando que está mudando. Né? Você, por exemplo, você falou isso. Vou colocar esse exemplo desse prédio que tombou em Contagem. A pessoa me contrata como advogado da parte que teve prédio, comprou imóvel e, graças a Deus, que ainda não teve... Ninguém morreu, né? Ninguém estava no imóvel. Mas a pessoa teve um prejuízo. Ela pagou a entrada, está financiado lá, né? Aí ela vai entrar com uma ação pedindo a devolução do dinheiro, talvez danos morais. Aí eu te pergunto, tudo bem que tem... Só de tombar, já fica realmente bem claro que... Do ponto de vista de uso estético e funcional, não tem mais, né? Mas é uma ação... aquele tipo... Não vai precisar de uma perícia aquele processo ali para ganhar a causa? Claro. Vai muito certo. Por mais que estava evidente, o prédio tombou. Precisa. O prédio pode tombar, né? Está bem claro em relação a isso. Mas só pelo fato. Mas é uma ação que a pessoa vai ter que fundamentar com o seu trabalho, não vai? Ou não? Tem, com certeza. Inclusive, nós temos que ver se teve um tremor de terra, se a obra foi... Não, mas não foi culpa aqui, foi força maior. Aconteceu um tremor de terra. Então, o cara vai ter que... Não, peraí, isso aqui foi erro de cálculo. Você vê que como é que vai ser importante? O advogado, o que ele vai apresentar ali? Ele vai apresentar as normas do direito da pessoa, né? A fundamentação, mas ele vai depender do seu caldo. Exemplo, de contrato com o perito. Tem um perito lá que trabalha comigo. Ele vai ser um assistente técnico e vão para a perícia, com os quesitos. O que o perito oficial e você falar no processo, as partes, vai concluir o processo. O juiz vai decidir. E eu já participei de vários processos com esse problema. Os quesitos, muitas vezes, eles são tão mal feitos que eles não trazem nenhuma luz para a lide. Entendeu? E você tem que ter um cuidado danado com isso. Entendeu? Mas é que eu acho que, me desculpa a interrupção, o advogado queria ser mais realista que o rei. Quando nós fizemos aquele trabalho junto, o que eu falei? Luiz, me dá os quesitos aí, eu não sei nada. Humilde, não é uma área... Mas você não foi humilde, não. Você foi realista. Não é? Se você discute os quesitos comigo, a sua chance é muito grande. Né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Né? Agora, quando... Eu tenho um caso que eu cheguei para trabalhar com um parceiro... Um apartamento, você lembra disso? Até no caso do Marcelo, você veio, a gente fez... Eu, você e o Marcelo, nessa mesma mesa que eu estou aqui agora, fizemos perito. E eu fiquei na minha, faz aí que eu não sei nada. Eu lembro demais, né? Tenho que te agradecer.
Pois é. E isso foi essencial depois no deslinde da Lide, não foi? Foi É? porque o juiz falou, de Solução. acordo com... Eu lembro que o juiz colocou no processo, de acordo com o que foi levantado no processo, até pelas fotografias, o imóvel tinha um valor muito maior, né, que aquilo. É. Na verdade, nós encostamos a parte na parede. A parte da parede nem pediu perícia, porque já ficou assustada. Ela sentiu que... Verdade, né, Ronan? Ficou assustada. Não vou brigar com esse pessoal está muito bravo. Ela ficou... É isso que acontece, né? Agora, salve a competência, né? Você ficou sabendo, né? Veio depois daquele processo, veio um belo acordo. Depois de 11 anos de briga, veio o acordo. Por quê? A perícia teve um peso muito grande naquele processo. A gente E ela já saiu bem feita lá de trás. Eu lembro a gente sentado aí comendo um salgadinho na sua casa, discutindo, né? Tenho que agradecer a Renata aí, né? E valeu 11 anos depois, né, Ronan? Valeu muito. Ô, Luiz, você tem uma ideia como o processo é tão pesado, que não sei que foi em função do processo, o processo tinha uma carga tão negativa que a mãe do Marcelo pegou um câncer. Você vê como é que o processo foi pesado. Sabe por que o Marcelo, aceita a proposta de acordo, porque você pode comprar um apartamento, porque, na verdade, eles queriam tirar a minha cliente sem ganhar nada, com uma mão na frente e uma atrás. Ela demais, sai né? do apartamento no Podestáquio. Então, eu falei, sai, não vai ser o total, mas... Aqui, ó, um chapéu para você, ó. Tirei o chapéu, né? Agora, tem que estudar, né, Ronan? Tem que encarar, tem que ler o processo, tem que entender o processo. Você discutiu comigo na época, né? Todas as coisas. Nós questionamos o Marcelo até a última instância para ele explicar para a gente qual que era o problema. Né? Sem isso, como é que resolve, né? Foi o processo mais complicado que eu tive na minha vida. 11 anos de processo, uma luta, uma briga de irmãos, uma batalha no negócio, entendeu? E o Marcelo teve hora que ele ficou desesperado, ele achou que ia perder, né? Ele disse, não, Marcelo, a gente não vai perder, não, porque a perícia nossa foi muito, muito favorável. Não tem como você sair com uma mão na frente ou atrás da sua mãe, né? Aí que eu falo a importância, né, desse trabalho. O trabalho a gente tem que valorizar muito. Quer dizer, o advogado que entra com o processo, mas outras pessoas também participam e têm um peso Agora, muito grande. Eu vou falar com você uma coisa que você vai assustar, e nós somos ouvidos por muitos advogados, né? O advogado tem que ser muito bom de serviço e tem que ter uma escutatória, como diz o Rubem Alves, boa demais, escutar o parecer adequado do engenheiro, das partes, ouvir, fazer as diligências que têm que ser feitas, né? Porque como é que você vai levantar um histórico de uma coisa que você não pesquisa? Não é verdade? Quer dizer, você, depois de 11 anos, quantas vezes você sonhou com o processo, né? E quando o Marcelo teve um dia que ele me ligou e tal, eu falei, fica tranquilo, você está na mão do doutor Ronan, agora não é correr contra o tempo, é esperar o tempo, né, Ronan? Com certeza. Esperar para bater palma, porque na realidade, a sua confiança não foi no meu trabalho, não foi no seu, não foi no trabalho do juiz, foi no conjunto de tudo que tinha para a gente formar o nosso juízo sobre o problema, não foi? Foi isso mesmo. Ô, Luiz, nós estamos terminando aqui, o tempo já passou, né? E eu queria te agradecer mais uma vez. Vamos fazer mais lives aqui, o nosso trabalho. Estou disponível, Ronan. Vai parar por aqui, né? A gente vai... Igual eu te falando, falta 4 ainda para empatar o jogo com você. Então, agora, eu queria só te lembrar uma coisa. Você gosta de falar, hein, cara? Você lembra que você fala isso comigo? A live é legal que a gente conversa naturalmente, né? E eu gosto. É muito boa, né, Ronan? E com você o negócio é tranquilo. Eu vou até antecipar para você, eu até conversei com o Gildo, eu vou convidar aqui para uma live um desembargador que é contra banco. Ele não fala o nome dele, não sei se ele vai aceitar não falar o nome dele, ele é totalmente, joga no meu time. A primeira coisa que eu vou chegar perto dele, eu meu amigo, eu sou seu fã. Eu sou fã e jogo no seu time. Ele é totalmente contra banco, ele é gente boa pra caramba. Vou ver se eu vou conseguir falar com ele, porque eu quero trazer para o final outras pessoas também, sabe, Gil? Inclusive, quero convidar a sua irmã também, se ela puder também. Sim, no momento adequado, a gente vai fazer isso. Luiz, para a gente trazer informações que eu acho muito interessante, né? Sem dúvida. E eu queria deixar... Quem participa só? É juiz que participa, é promotor, é perito, é muita gente envolvida, né? Ô, Ronan, eu queria deixar um abraço e um beijo no coração seu e do Gildo, né? Que o Gildo fica aí nos bastidores, cobra igual ele é, né? Entendeu? Não aparece na live, né? Então, fica registrado aí o meu aplauso a vocês.
Um beijo no coração de vocês e de todo o nosso público. Muito obrigado pelo convite. Outra coisa para terminar, a gente saiu até um pouquinho do roteiro, mas não terminou não, viu? Tem mais perguntas. A gente vai fazer, convidar para... É só você marcar a terceira que a gente vem para o ar. Não vou parar não, é muito interessante, tá bom? Tá enriquecendo muito o trabalho, tá bom? Beleza, então. Fique com Deus, tá? Obrigado, Marcos.